Bem-vindos à nossa segunda videoaula. O tema da nossa segunda videoaula é a independência do Brasil e o primeiro reinado. É importante, gente, antes da gente começar a analisar os fatos, os fenômenos, os elementos, que tornaram possível a independência do Brasil e a organização do primeiro governo do Brasil, a organização estatal, o início da organização do Estado brasileiro. Antes de entrar nesses detalhes, é importante a gente compreender qual que é o pano de fundo que condicionou a formação de uma coisa chamada Brasil. As condições que tornaram viáveis a formação de uma entidade política, de uma organização política chamada Brasil. E qual é esse pano de fundo? Esse pano de fundo em primeiro lugar, a crise do antigo regime, ou seja, da organização absolutista do poder lá na Europa, e a crise do chamado antigo sistema colonial. O que é o antigo sistema colonial? Foi esse sistema colonial montado pelas grandes potências europeias a partir do século XV. De quem eu estou falando? Eu estou falando de Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda até um certo ponto. Tem outros países, a Dinamarca tinha colônia na América, mas são minoritários. Os 5 grandes agentes desse processo foram esses 5 países. E, grosso modo, esses 5 países, eles adotavam um regime absolutista, com exceção da Holanda e depois da Inglaterra, mas isso a gente pode conversar mais para frente sobre isso. Mas, grosso modo, eles eram absolutistas e eles respaldavam o seu controle colonial no chamado Pacto Colonial, que eu mencionei na outra videoaula. O Pacto Colonial é uma coisa comum. A Inglaterra não absolutista recorria ao Pacto Colonial. A Holanda não absolutista recorria ao Pacto Colonial, que era aquele acordo de exclusividade que a metrópole exercia com a colônia, que de acordo não tinha nada, a bem da verdade, chama de pacto, talvez por falta de uma palavra melhor, mas era uma imposição dessas metrópoles sobre suas respectivas colônias. E qual era o objetivo disso? Era reduzir o máximo possível o valor de qualquer mercadoria que as colônias vendessem para suas metrópoles. E esse comércio ele era feito com exclusividade. A colônia só podia fazer comércio com a metrópole. Isso e era uma via de mão dupla. Só podia vender e comprar, exportar ou importar, só podia com a sua metrópole. E sempre vendendo as suas matérias-primas, os seus itens extrativos, como minerais, ouro, prata, diamantes, ou no caso do pau-brasil, a extração vegetal, sempre pelos menores preços possíveis. E esses preços eles eram até artificialmente baixados, não era uma economia de mercado. Eles eram preços assim que eram deprimidos, colocados para baixo o máximo que fosse possível. E, ao mesmo tempo, para vender para a colônia, vendia pelo maior preço possível, certo? Então, era uma relação realmente de exploração. Então, esse antigo sistema colonial, o que vai acontecer com ele? Esse antigo sistema colonial, depois de uns 300 anos de uso, ele vai começar a não funcionar, vai começar a vazar, por assim dizer. E, assim, até vale a pena dizer que a Inglaterra, que foi o primeiro país a fazer a Revolução Industrial a partir de meados do século XVIII, ela teve um papel importante nisso. Vale dizer que a Inglaterra era uma potência colonialista, mas ela perdeu uma importante colônia, que foram as 13 colônias da América do Norte que acabaram dando origem aos Estados Unidos no seu processo de independência. Teve essa grande derrota, no século XVIII, mas, ao mesmo tempo, a Inglaterra ela era responsável por uma grande quantidade de contrabandos, especialmente nas colônias espanholas, e também há dados de que também rolava um contrabandozinho com os ingleses aqui no Brasil, certo? Então, só para vocês entenderem que esse sistema estava em crise. Não é por acaso que aconteceu uma independência dos Estados Unidos,
tá? Uma independência do Haiti, que foi o segundo país a se tornar independente na América, e a independência dos países da chamada América Espanhola, né? Foi como se fosse sabe aquele joguinho não, aquela brincadeira com dominó, né? Que um dominó vai empurrando o outro. Então foi isso, né? Os países eles foram se tornando independentes um depois do outro, né? Foram se separando da Espanha. Então o Brasil ele estava nesse contexto, certo? Estava vivendo esse contexto. Vale lembrar uma coisa muito importante também desse contexto, tá? Que é o seguinte, né? Teve iluminismo no século XVIII, certo? E esse iluminismo do século XVIII, ele vai fornecer as ideias, né? A chamada ideologia, né? Ele vai conformar, né? Vai dar forma à chamada ideologia liberal, né? Que era anti-absolutista e anti-mercantilista, certo? Então o liberalismo ele foi, digamos assim, se o processo de independência dos países da América foi uma máquina, né? O liberalismo teria sido como é que chama aquele negócio, o óleo, né, que fez as engrenagens funcionarem bem, assim, as engrenagens chegarem ao seu objetivo, né, que era a independência, certo? Então, o grande azeite, né, o azeite das independências, né, até mesmo dos Estados Unidos e, né, passando por Haiti, chegando à América Espanhola e Brasil, foram as ideias liberais, que, como eu disse, eram anti-absolutistas e eram anti-mercantilistas. E, claro, tem outras coisas que vale a pena mencionar sobre o liberalismo. Uma delas é o seguinte, é a ideia de que o Estado deve dar alguma satisfação para quem paga imposto, né? E como é que isso é feito? Não, então a ideia é que os países tenham parlamentos, e os parlamentos eles tenham condição de criar leis, né? E que os monarcas devam se submeter a essas leis. Alguns liberais defendiam a ideia do governo monárquico desde que o monarca se submetesse às leis, né? E não ser como no absolutismo, onde o monarca ele próprio é a lei, né? Como dizia o Luís XIV, o Estado sou eu, né? Ou um um pensador um pensador romano chamado Ulpiano, que era muito referenciado pelos caras que defendiam o absolutismo, que defendia que a vontade do rei tem força de lei. Um cara chamado Ulpiano, romano, né, lá da época do Império, ele dizia isso, a vontade do rei tem força de lei. Então, os pensadores que vão defender o absolutismo, né, eles vão puxar essa ideia lá da antiguidade e trazer para o tempo deles, né? Então, quer dizer, né, o absolutismo ele concentra o poder nas mãos de uma única pessoa, que é o monarca, tá? E os liberais eles são contra isso, eles acham que não, que o monarca ele deve ser de alguma forma controlado, né? E partindo das ideias do Montesquieu, que era um cara que defendia o regime monárquico, diga-se de passagem, eles vão dizer, olha, a única forma de controlar o poder é um outro poder, certo? Então um poder controla o outro, né? Um poder limita o outro, um poder fiscaliza o outro, e assim se constitui a harmonia, né? Que, né, na visão liberal era necessário para, por exemplo, gerar progresso, desenvolvimento econômico, certo? E outra coisa que é importante dizer, né, os valores liberais, eles eram valores originalmente burgueses, eles são valores originalmente burgueses, né? Que é uma classe que está em ascensão vocês sabem, desde o final da Idade Média, essa classe continua em ascensão e ela vai se impondo cada vez mais, né? Mas assim, não é aquela burguesia, quando eu falo burguesia, não é aquela burguesia podre de rica, né? É uma burguesia que às vezes é o pequeno comerciante, né? O profissional liberal, né? O médico, o advogado, vocês estão entendendo? São pessoas assim, tá? Assim, dando uma forçadinha aqui, mas são pessoas de classe média, tá? E na medida em que o desenvolvimento econômico está acontecendo nesses países todos, até Portugal e Espanha um pouco menos, né? Que era um país meio zoado, né? Mas assim, você vai lá para a França, para a Inglaterra, para a Holanda, na medida que o desenvolvimento econômico acontece, começa a sobrar mais, digamos, recursos econômicos para pessoas que não são da elite, né? Que não são ligadas
ao funcionamento do mercantilismo, né? Então essas pessoas vão formar o que a gente chama hoje em dia de classe média. Na época não se usava essa expressão, mas são pessoas ali do meio, não são pobres, mas também não são ricas. Essas pessoas querem ter voz, né? Essas pessoas pagam impostos, elas querem ser ouvidas, elas querem participar, certo? Elas querem de alguma forma contribuir com uma forma republicana de governo, né? O que é uma forma republicana de governo? É uma forma de governo em que, digamos assim, os valores recolhidos pelo Estado na forma de impostos, ou seja, a cobrança de impostos, ela vem do dinheiro pago por todo mundo, né? E a pessoa tem o dinheiro para pagar o imposto, por quê? Porque ela trabalha, ela gera riqueza, né? Então, se essa pessoa ela é obrigada a pagar o imposto, ela também tem que ter o direito de ser ouvida, certo? Era essa a ideia desses caras. E isso, né? Eu tô resumindo bastante, mas isso tá na gênese do liberalismo político, certo? E, gente, aí tem os liberais, mas também tem um grupo de pessoas que não é somente a elite, tá? Não é somente a elite, mas assim, é basicamente a elite, tá? Eu digo assim, elite é as pessoas mais ricas, as pessoas com mais posses, né? Então vai ter esse grupo que vai ser conservador, que é uma palavra que vai aparecer nessa época também, ela não existia, né? Ela vai começar a existir, a palavra conservador, que é o quê? Naquele contexto, tá? Naquele contexto, os conservadores são aqueles que querem manter, se não o absolutismo, a monarquia, pelo menos, certo? Querem manter um sistema que já vinha funcionando de séculos. Esses eram os conservadores. Em geral, os conservadores eram, por exemplo, a alta burguesia, né? Enquanto os liberais eram, em geral, média burguesia, né? Vamos dizer assim, pessoal, média e pequena burguesia, tá? Que esse negócio que eu falei, profissionais liberais, comerciantes, né? Tem a alta burguesia. A alta burguesia, ela gosta do mercantilismo, porque ela se beneficia do mercantilismo. E a nobreza, claro, né? A nobreza, ela é, né? Geralmente o clero, né? A nobreza e o clero, eles são agarrados no absolutismo. Por quê? Porque, né, vamos lembrar, né, das cortes, né? Nas sociedades de corte europeias, os nobres eram sustentados pelos monarcas, eles tinham privilégios, tribunais especiais, né? Se um nobre matasse uma pessoa comum, seria julgado pelos pares, e era muito comum ocorrer a absolvição, uma justificativa, porque o plebeu lá estava enchendo o saco dele, perdeu a paciência, foi lá e matou. Vocês entendem? Então, os nobres, eles tinham privilégios, né? E esses privilégios estavam relacionados à existência do Estado absolutista, tá? Então, eles vão defender o Estado absolutista e eles vão ser conservadores do absolutismo. Então, você tem esses dois grupos, liberais e conservadores, tá? Me estendi um pouco demais aqui, 13 minutos, me desculpem, tá? Mas é importante entender isso, tá? Tem esse pano de fundo, né? De liberais e conservadores, tá? Isso não está acontecendo só no Brasil, está acontecendo no mundo, especialmente na Europa, tá bom? Especialmente na Europa. Talvez não esteja acontecendo exatamente isso nos Estados Unidos, mas deixa isso para lá, tá? Europa e Brasil, isso está acontecendo. E o Brasil é muito espelhado na Europa, né? Ele quer muito espelhar a Europa, né? Bem, e aí no nosso último encontro, né, eu falei sobre a chegada da família real portuguesa ao Brasil e as transformações que essa chegada provocou no Brasil, né? Então nós vimos que, por exemplo, o Brasil, que estava no Pacto Colonial a partir de 1808, não tem mais o Pacto Colonial, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, e nós percebemos que a principal beneficiada disso foi a Inglaterra, certo? Mas não parou por aí, né? Teve o tratado, né, de comércio e navegação entre Portugal e Inglaterra, que beneficiou mais ainda a Inglaterra. A Inglaterra chegava a pagar menos imposto, menos alfândega, menos tarifa alfandegária do que Portugal, 1% a menos, mas pagava menos, certo? E pagava muito menos do que qualquer outra nação amiga que viesse a fazer comércio com o Brasil, certo? Então, a Inglaterra tinha muitas vantagens, né?
né, teve muitas vantagens. Tá? Mas, além disso, nós vimos que, né, Dom João transformou muito o Brasil, né? Trouxe para o Brasil, né, criou biblioteca, jardim botânico lá no Rio de Janeiro, né, biblioteca também lá no Rio de Janeiro, escola naval, academia militar, escolas de medicina, certo? Além disso, foram 15 mil pessoas, de 12 a 15 mil pessoas que vieram, né, de uma vez, a maioria delas foi parar lá no Rio de Janeiro, houve toda uma estrutura burocrática, isso trouxe aumento de impostos, né? E o aumento de impostos gerou insatisfação na população, aumento de impostos e carestia, né, que é o nome que eles davam na época para a inflação, né? O preço das coisas ficou muito caro, né? E muita gente ficou insatisfeita com isso, tanto que explode lá em Pernambuco uma revolução, a Revolução Pernambucana, né, que tinha o objetivo de independência, né? Mais um movimento, né, de independência, mais uma revolução, uma revolta acontecendo, né, em função da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Nós vimos também que a guerra continuou, né? A família real portuguesa, afinal de contas, ela veio para o Brasil por causa da invasão da França a Portugal. A guerra continuou. Eu comentei com vocês que Dom João tomou a decisão de invadir o Uruguai, né, a chamada Banda Oriental, que os portugueses deram o nome de Cisplatina, província, mais para frente vão chamar de província Cisplatina, né? Mas vale dizer também, eu esqueci de comentar no nosso último encontro, né? Esqueci, professor, né? Esquecido, né? Voador, caramba. Eu esqueci de comentar que lá no norte também, Dom João mandou as tropas luso-brasileiras invadirem Caiena, né? O que é Caiena? Caiena é a atual Guiana Francesa. Invadiu, francesa, né? Então, nos invadiu lá na Europa, então vamos te invadir aqui na América do Sul. Invadiram Caiena, né? Lá no extremo norte, né? Fronteira lá com o Amapá, certo? Eles foram lá e invadiram lá a tal da Caiena, ok? Então, né, foi uma época, né, o chamado período joanino, de muitas transformações, e podemos dizer o seguinte: o processo de independência começou no período joanino. Na chegada da família real portuguesa, o Brasil, na prática, deixou de ser colônia. Acabou o pacto colonial. A sede do governo tinha um governo próprio aqui. Deixou de ser colônia, na prática, tá? Mas não oficialmente. Oficialmente continuava colônia. Quando é que o Brasil deixou de ser oficialmente uma colônia? Em 1815, tá? Por pressão, por pressão lá da França, né? Do Talleyrand, no Congresso de Viena, né? Pressionaram, falaram: tem um monarca aqui que não está governando na sua sede, tá governando na colônia, isso não pode, isso é irregular, tem que mudar isso, né? Tem que voltar. E aí o Dom João, que não queria, achou que não era o momento de voltar para Portugal naquele contexto, ele vai elevar o Brasil à condição de Reino Unido. Certo? Então, 1815 é a data oficial em que o Brasil deixa de ser colônia, tá? E aí, quer dizer, isso aí reforça ainda mais, né? Hoje em dia a gente sabe, né, que a elevação do Brasil à condição de Reino Unido foi uma coisa irreversível, uma decisão irreversível, né? Então, o que mais que vale a pena a gente lembrar aqui? Vale a pena a gente lembrar também que as pressões para o retorno de Dom João VI a Portugal, elas continuaram, né? Até que em 1820 teve a Revolução Liberal, veja bem, Revolução Liberal do Porto. O que eles queriam? Eles queriam a organização do parlamento em Portugal. Eles, pagadores de impostos que eram, achavam que o governo português tinha que dar satisfações, né, e que, sobre os seus atos, e que deveria ser elaborada uma Constituição, e que o rei Dom João VI deveria jurar essa Constituição. Tá? E olha só, eles chegaram ao cúmulo de exigir que o Dom João VI jurasse que defenderia, Dom João VI deveria jurar que defenderia uma Constituição que ainda não tinha sido elaborada. Você vê o nível, né, do negócio. Então, tanto eles fizeram lá em Portugal que o Dom João VI acabou no ano seguinte retornando a Portugal, deixando no lugar dele Dom Pedro, né, e nomeando Dom Pedro, né, o príncipe regente do Brasil. Ele era príncipe, ele tinha um título aqui no Brasil, ele era realmente um governante oficial do Brasil, ele era o príncipe regente do Brasil. E aí, né, tem até anotei aqui aquela famosa frase,
atribuída a ele, né? Deixa eu ver se eu acho. Ah, sim, né? Que eu falei mais ou menos o sentido da frase, né? Na última videoaula, mas a frase, pelo que dizem, né, seria isso aqui, ó. Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me has de respeitar do que para algum desses aventureiros, né? Então essa é a frase que o Dom João fala para Dom Pedro no momento que ele está, né, partindo para Portugal, ou pelo menos teria sido essa frase, né? Não existe uma prova cabal de que isso aconteceu, mas, né, ficou na tradição oral, né? As pessoas falam, né? Aconteceu, né? Enfim, o importante é o sentido dessa frase, né? Então, assim, é uma coisa assim meio dinástica, né? Que é uma coisa absolutista. Presta atenção nisso, é uma coisa ainda, né, tradicional, absolutista, né? Que é, pô, se for para se separar, tem que ficar na nossa família, né? É tipo isso que ele está falando, que fique o Brasil para nossa família, continue sendo da nossa família, né? Lembrando que Dom Pedro era português, nasceu em Portugal em 1798, tá? E ele veio para o Brasil em 1808, ou seja, ele tinha 10 anos quando chegou no Brasil e, bom, né, ele foi criado no Brasil, né? Embora fosse português. E aí o Dom João VI volta e fica o Dom Pedro. E aí é que o processo de independência ele vai se tornar mais claro. A partir do momento que o Dom João VI parte do Brasil, começa né, digamos assim, o desenvolvimento das coisas começou a acelerar, tá? Em 1821, tá? Presta atenção. Por quê? Porque Dom João chega lá em Portugal e as cortes europeias começam a pressionar Dom João VI no sentido de recolonizar o Brasil, né? Começa a haver essa pressão, né? E mais, começa a haver um conflito das cortes de Portugal, que era o parlamento português, tá? Começa a haver um conflito entre as cortes portuguesas e o Dom Pedro, né? Dom Pedro, ele tem que administrar o Brasil, ele é o administrador do Brasil, ele tinha 20 e poucos anos, era bem novinho, né? Nessa época, deixa eu ver, 1821, né? Se ele nasceu em 1898, façam as contas aí, né? 23 anos, por aí, 23, 22, 23 anos, por aí, né? Era um molecão, né? E as cortes começam a desautorizar, né, ele. E até o ponto em que as cortes dão ordem para que as tropas portuguesas estacionadas no Brasil levem o Dom Pedro de volta para Portugal. Isso é uma coisa importante de se dizer, né? Quando a família real portuguesa veio para o Brasil, ela trouxe tropa, e essas tropas, algumas delas permaneceram no Brasil depois do Dom João VI voltar para Portugal. E aí a tropa do Rio de Janeiro, né, recebe ordem de prender mesmo, se fosse necessário, o príncipe regente e levar para o Brasil, né? Aí o que faz o Dom Pedro? O Dom Pedro manda lá as tropas portuguesas do Rio de Janeiro embora para Portugal. Era, se não me engano, o general Avilés, né, um general português. O Dom Pedro fala assim, tchau, vai-te embora, né? E então se acirram os conflitos, certo? Até que chega um momento em que as cortes portuguesas dizem o seguinte, ó, isso foi em setembro de 1822, né? Os conflitos vão se desenrolando, aliás, até tem a ordem, né, para o Dom João voltar, e aí em 1821, né, a população do Rio de Janeiro faz um abaixo-assinado pedindo para o Dom Pedro não voltar para Portugal, para o Dom Pedro ficar no Brasil, permanecer no Brasil, né, porque havia o risco da recolonização do Brasil, né, e então aí tem o famoso dia do fico, que ele, né, como é para o bem do povo e felicidade geral da nação, estou pronto, digo ao povo que fico, né? O famoso dia do fico. Essa data eu lembro, 9 de janeiro de 1822. E aí vão se desenrolando os conflitos, até que em setembro de 1822, as cortes portuguesas, simplesmente elas dizem, nada do que o Dom Pedro disser, fizer ou ordenar vale para o Brasil. Ele só manda no Rio de Janeiro, né, dá esse golpezinho, continua mandando no Rio de Janeiro, o resto do Brasil vai receber as nossas ordens. Aí o Dom Pedro fica indignado, aliás, essa é bem interessante, esse documento das cortes portuguesas chegam ao Rio de Janeiro, Dom Pedro não está no Rio de Janeiro, Dom Pedro está indo para São Paulo, certo? Aí eu acho que ele chega aí em São Paulo,
conhece São Paulo, até ele conhece lá a famosa Domitila, né, que veio a ser Marquesa de Santos, que, né, se tornou amante dele, né, diz que ele conheceu ela lá, né, já começou aquele climinha lá, e ele casado com a princesa Dona Leopoldina, Parará. E aí a Dona Leopoldina, nessa época, ela e o José Bonifácio eram bastante atuantes, né, e tinham bastante confiança do Dom Pedro I, né, do Dom Pedro ainda não primeiro. Então, o que acontece? Eles recebem esse documento das Cortes de Portugal e já remetem já com comentários, né, falando assim, ó que tá pegando aí, né, acho que, né, é inevitável, né, alguma coisa, né. Aí chega o documento na mão do Dom Pedro já está retornando de São Paulo para o Rio de Janeiro, às margens do Riacho Ipiranga, e aí teria acontecido assim a independência. Ele, né, mandou a tropa que eu acompanhava tirar as insígnias de Portugal e falou, ó, acabou, agora a gente é independência ou morte, né. O famoso, não se sabe até hoje se aconteceu o grito de Ipiranga, aí tem aquela história que ele estava com caganeira, né, mas podia não estar também, não sei se estava a cavalo, o cavalo era branco, se era uma mula, se não era o cavalo, isso aí pouco importa, o fato é que aconteceu a independência, né, e aí a partir daí você tem esse rompimento, né, do Brasil com Portugal. É claro que Portugal não aceitou isso, né, assim, de maneira, vamos dizer assim, não aceitou, né, de maneira, não aceitou, né, e aí qual foi a reação? Né, a reação foi o seguinte, eu contei a vocês, havia tropas portuguesas espalhadas por todo o Brasil, tinha tropa no Pará, né, tinha tropa no Piauí, tinha tropa na Bahia, muita tropa na Bahia, tinha tropa na Cisplatina, certo? E essas tropas resistiram, né? E aí, o que Dom Pedro fez? Dom Pedro organizou, né, vamos dizer assim, um exército para lutar essa guerra de independência, contratando mercenários lá na Europa. Aí vocês me perguntam, onde ele conseguiu dinheiro? Não sei, né, mas, né, tinha um país aí que tinha muito interesse comercial no Brasil, né? Então, né, então, assim, ele vai organizar, né, um exército para combater essa guerra. Não foi uma guerra que demorou muita coisa, não foi uma guerra lá, foi uma guerra que morreu gente, né, até um número razoável, né, mas não foi aquela guerra sangrenta, né, como tinha sido a independência dos Estados Unidos, a independência do Haiti, que os caras, né, mataram, assim, executaram, eram brancos, negros e mulatos contra brancos, e os brancos todos, né, os que não fugiram morreram, né? Foi bem sangrento. Não foi igual a independência da América Espanhola, né, que foram guerras assim que, né, demoraram. Teve país que declarou independência e depois foi recolonizado, aí declarou independência depois de novo, né? O Chile, salvo engano, ele tem 2 datas de independência, tá? Porque não foi um negócio tranquilo lá. No Brasil também não foi essas tranquilidades todas, né? Teve batalha, né? Até no Piauí teve a batalha do Genipapo, né? Que os piauienses se juntaram lá e, né, deram um pau nos portugueses. Na Bahia teve a batalha do Pirajá, né? A famosa batalha do Pirajá que foi foi vencida com um toque de corneta, né? O Cabo Lopes, eu lembro do cara, o corneteiro chamava Cabo Lopes, que era português. Cabo Lopes era português, só que abraçou a causa brasileira. O comandante da tropa deu a ordem, Cabo Lopes, toque retirada. O Cabo Lopes ficou indignado e fez o contrário. Ele tocou, não só ele tocou avançar, atacar, como ele tocou avançar cavalaria. Detalhe, o exército brasileiro lá, né, não tinha cavalaria. Então, só que os portugueses conheciam o toque de avançar a cavalaria, e os portugueses se olharam assim, ora pois, eles têm cavalaria, os brasileiros têm cavalaria, e aí eles recuaram, né, e perderam a batalha, a famosa batalha do Pirajá, que foi vencida com um toque de corneta, certo? Então tem esses detalhezinhos aí, né, essas coisas pitorescas, bem brasileiras, né, mas é isso, o resultado foi que acaba que Portugal vai ser o segundo país a reconhecer a independência do Brasil. O primeiro foi os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil, até demorou um pouco, eu acho, né? Porque a independência foi em 22, os Estados Unidos vai reconhecer o Brasil independente como em 24, tá? Dentro daquele colorário, né?
aquela política americana do América para os americanos, né, que é bem ambígua, né, que pode significar duas coisas, né, América para os americanos, americanos eles, americanos, ou América para quem nasceu no continente americano, né? Então é meio ambíguo, mas os Estados Unidos deu seu reconhecimento, foi o primeiro país a dar seu reconhecimento à independência do Brasil. O segundo país foi Portugal, por quê? Porque a Inglaterra negociou as partes, né? E qual foi o acordo? O Brasil pagou a indenização, né? E aí Portugal reconheceu a independência do Brasil. Um detalhe interessante, era 1 milhão de libras esterlinas, né? Tá? Depois eu posso, se eu tiver errado aqui o valor, eu posso, não sei se era 1 milhão, 2 milhões, mas eu acho que era algo assim. Era muita grana na época, né? Era muita grana, valia muita coisa. A libra naquela época já era uma moeda internacional, uma moeda de trocas internacionais, né? Já naquela época, estava começando esse negócio. Então, o que acontece? O Brasil paga a indenização para a Inglaterra, só que o dinheiro nunca saiu da Inglaterra. Por quê? Porque, na verdade, Portugal tinha dívida com a Inglaterra. Então, o Brasil se endividou para pagar uma dívida de Portugal. Tá? Foi isso. E aí, qual foi o terceiro país a reconhecer a independência do Brasil? Foi a Inglaterra. Tá? Então, foi isso aí. Aí, depois que a Inglaterra e Portugal reconheceram a independência do Brasil, os outros países foram, né, reconhecendo. O Império Austríaco, né, reconheceu, né, lembrando que a princesa Leopoldina, que vai se tornar rainha Leopoldina, era austríaca, era da família Habsburgo, né? Aliás, a bandeira do Brasil tem muito a ver com ela, né? O símbolo da família Habsburgo é um losango amarelo, que está na bandeira do Império. E o símbolo da família Bragança é um retângulo verde, né? Ou a cor da família Bragança é verde, tá? Não sei se é um retângulo, tá? Posso estar ficando feio aqui e errando feio também. Mas assim, né? O simbolismo da bandeira é esse, é a união dessas duas famílias, né? Governando o Brasil. E a Leopoldina, acho que tem até uma novela, né? Minha mãe acompanha, que mostra um pouco isso. A Leopoldina realmente ela foi uma pessoa atuante, bastante atuante, né? No início do primeiro reinado, junto com o Zé Bonifácio, né? Eles tinham era um triozinho ali que conversava, trocava muita ideia sobre, né, as coisas de governo, né, como organizar o Brasil. Enfim, o fato é que acontece a independência, né, tem a guerra da independência, o Brasil vence a guerra da independência e, né, Zé-fini, né, não se fala mais nisso, ok? Bem, e o primeiro reinado, tá? Como é que foi o primeiro reinado? Antes de mais nada, é necessário dizer o seguinte: ao longo do processo, né, de chegada da família real portuguesa, né, as decisões do Dom João, as guerras, até a Revolução Liberal do Porto, né, o que começou a tomar forma aqui no Brasil? Começou a tomar forma, por assim dizer, dois grupos políticos. Quais são esses dois grupos políticos? Tá? A gente, por falta de uma expressão melhor, a gente vai chamar de Partido Brasileiro. Tá? O que defendia o Partido Brasileiro? Em primeiro lugar, ou que o Brasil permanecesse Reino Unido, certo? Ou que o Brasil se tornasse independente. Se fosse inevitável, se não tivesse condições do Brasil permanecer Reino Unido, que o Brasil se tornasse independente. Tá? Claro que tinha os mais radicais e tal. E dentro desse Partido Brasileiro, tinha aqueles que defendiam a manutenção da monarquia e tinha aqueles que eram republicanos, tá? E tinha o Partido Português, tá? Então o Partido Brasileiro era de tendência liberal, tá? E tinha o Partido Português. O Partido Português, ele era favorável a que o Brasil permanecesse unido a Portugal, de preferência na forma de colônia, certo? Era um partido de tendência conservadora. Por que brasileiro e português? Porque majoritariamente o grupo de pessoas que defendiam que o Brasil permanecesse unido a Portugal ou independente, a maioria eram brasileiros. Tinha português? Tinha. O caso do Cabo Lopes é um exemplo. Era um português que defendeu a causa da independência do Brasil. E tinha outros portugueses que, né, defendiam a independência do Brasil. E o Partido Português? O Partido Português, claro, era formado majoritariamente por portugueses. Tinha brasileiro que defendia que o Brasil voltasse à colônia? Claro que tinha. Tá? Principalmente as pessoas que se beneficiavam pessoalmente do Pacto Colonial. Né? E quem eram essas pessoas? Eram basicamente comerciantes, gente que lidava com importação e exportação.
né? Esse pessoal perdeu quando houve a abertura comercial do Brasil. Esse pessoal saiu perdendo, né? Mas também funcionários portugueses, né? Aliás, os mais prestigiados postos do Estado português, do Estado, né? Eram ocupados por portugueses, né? General, juiz, desembargador, né? Era português. E comerciantes, principalmente de importação e exportação. Esse é o chamado comércio de retalhos, né, das cidades. Essas pessoas, tipo armarinho, não sei se vocês sabem o que é armarinho, né? Essas coisas que se compram em armarinho, na época não tinha, né, Carrefour, né, não tinha Jacomar, não tinha, né, não tinha essas coisas. Então era comérciozinho pequeno, né, e era muito dominado pelos portugueses. E eles viam vantagem no pacto colonial para os seus interesses pessoais. E tinha brasileiro que defendia, certo? Então você tem esses dois grupos, o Partido Brasileiro e o Partido Português, certo? E o Partido Brasileiro foi o partido que estava mais próximo do Dom Pedro, né, no processo que levou à independência, e nos primeiros tempos, né, do primeiro reinado, o Partido Brasileiro era muito forte, muito próximo do Dom Pedro I, tá? Só que as coisas vão mudar. E como é que as coisas vão mudar? Gente, antes mesmo do Brasil se tornar independente, Dom Pedro já tinha convocado uma constituinte para o Brasil. Olha só, tinha uma constituinte lá em Portugal, as Cortes de Lisboa. O Brasil, inclusive, elegeu 50 caboclos para ir lá representar, né, o Brasil lá em Portugal. Inclusive, eram 130 portugueses. Isso, até anotei aqui. Eram 130 portugueses, deputados eleitos para a Constituinte, e 50 brasileiros deputados eleitos para essa mesma Constituinte. Então o Brasil teve uma Constituinte lá em Portugal, só que paralelamente a essa Constituinte, Dom Pedro convocou uma Constituinte para o Brasil. Né? Vai entender por quê, né, o que ele queria, se ele já estava pensando em independência. Até hoje não é claro em que momento Dom Pedro decidiu tornar o Brasil independente. Muita gente acha que foi naquele momento do 7 de setembro, ali na hora, falou, vai acabar. E tem gente que, né, fala que ele estava amadurecendo essa ideia há um bom tempo. Enfim, né? O fato é que já tinha uma Constituinte rolando antes da independência, e essa Constituinte ela vai se desenvolvendo. E aí aquela história, liberal, conservador, aquele negócio é o pano de fundo. Tá? E aí os deputados brasileiros da Constituinte, o que eles queriam? Eles queriam uma Constituição que limitasse o poder do monarca, certo? Era isso. Queria que o monarca se submetesse à Constituição e que ele tivesse seu poder limitado. Limitado pelo quê? Pelos outros poderes, né? Um judiciário e um legislativo, tá? Isso. Só que o Dom Pedro não concordava. Até tem esse lance, né? O Dom Pedro, ele prometeu, tá, em discurso, várias vezes, não foi uma vez, foram várias vezes, que ele juraria uma Constituição que fosse digna da dignidade dele e do Brasil. Né? E assim, quando ele começou a ver o projeto da Constituição, e falou, não concordo com isso. Né? Que é a chamada Constituição da Mandioca. Né? Esqueci de escrever aqui, né? Mas é a Constituição da Mandioca. Já explico o lance da mandioca rapidinho. Né? Mas ele não concorda, por quê? Porque simplesmente era uma Constituição que limitava, né, o poder dele. Né? Ele não queria isso, não aceitava, não considerava isso digno dele, certo? E a Constituição, ela é a Constituição da Mandioca por quê? Porque é uma Constituição baseada na representação censitária. Né? O que é representação censitária? É um sistema representativo em que você elege seu representante, mas para você eleger você precisa ter renda, você precisa comprovar essa renda. Né? Para você ser eleito você precisa ter renda e comprovar essa renda. Como é que você comprova? O critério usado foi em volume de mandioca. Né? O critério de avaliação de renda era em mandioca, por isso que ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Né? Foi um apelido que deram. Até hoje eu nunca consegui ler esse projeto de Constituição. Né? Se alguém encontrar aí, eu já procurei na rede, nunca encontrei. Tá? Então, o fato é que o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o Dom Pedro, ele, depois de tentar negociar, por assim dizer, para os deputados, né,
dar uma maneirada nesse negócio de diminuir o poder dele, né? Ele tinha uma outra ideia, depois de tentar ali, né, rompeu até com o Zé Bonifácio, amigão dele por causa disso, né? Depois de tentar aqui e ali, ele falou, tá, então vocês não vão arredar, então o que ele faz? Ele pega a tropa que ele tem lá no Rio de Janeiro, cerca o prédio onde está acontecendo o debate, né, da Constituição, a Constituição estava quase para ser aprovada, ele cerca e ele prende todo mundo, inclusive o José Bonifácio que está lá, o irmão, eram os irmãos Andradas, né, os irmãos do José Bonifácio eram os irmãos, assim, que todo mundo era político, né, prendeu a galera toda, né, e alguns ficaram presos, outros foram embora, foram exilados do Brasil, certo? Então foi isso, ele dissolveu a Constituinte, tá? A Constituinte da Constituição da Mandioca. Esse episódio ficou conhecido como a Noite da Agonia, certo? Foi em novembro de 1823, tá? E aí, o que ele faz? No dia seguinte, ele nomeia 10 caras, 10 conselheiros e cria um órgão, inclusive, que é o Conselho de Estado. Esses 10 caras vão pegar a Constituição da Mandioca, vão, sabe, digamos assim, remaquiar ela, vão retrabalhar ela. E eu sei que um mês depois a Constituição do Império estava pronta, em março de 1824, por isso que ela é a Constituição de 1824. Em março de 1824, Dom Pedro vai jurar essa Constituição, que é uma Constituição que ela não foi, presta atenção na palavrinha, a Constituição de 1824 ela foi outorgada. O que significa outorgada? Ela foi imposta, certo? Então, quando a Constituição ela é outorgada, ela é imposta, tá? Isso cai em prova. Outorgada. Marquem isso na memória de vocês. Outorgada. Que é diferente de quando uma Constituição é promulgada, certo? Quando uma Constituição é promulgada, ela é uma Constituição baseada no que foi decidido por representantes eleitos. Por exemplo, a Constituição atual, que vige hoje no Brasil, que funciona hoje no Brasil, é a Constituição de 1988. Essa foi uma Constituição promulgada. Ela foi redigida, votada e aprovada por representantes eleitos pelo povo. Certo? Bom, então a Constituição de 1824 ela foi outorgada, tá? Ela foi outorgada e, né, passou a valer. O problema é o seguinte, né? Era o Brasil inteiro. Tem uma coisa que eu preciso dizer, tá? Era o Brasil inteiro, né, que tinha eleito representantes e elegeram para nada, né? Elegeram para nada, quer dizer, né? Talvez alguma ideia ou outra tenha sido aproveitada, mas não era o desejo dos caras que foram eleitos. Os caras que foram eleitos foram presos e alguns foram exilados. Essa que é a verdade. Então, o que vai acontecer? Vai criar assim, uma insatisfação. E tem uma coisa que eu preciso dizer. A independência, ela, assim, a processo de independência, a criação do Brasil foi uma coisa que atendeu basicamente os interesses das elites de 3 províncias brasileiras: Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Essas 3 se uniram e inventaram esse negócio chamado Brasil. Foram elas, né, elites dessas 3 províncias que se uniram, né, para apoiar o Dom Pedro em todo esse processo de independência, certo? E aí o que vai acontecer? Na periferia do Império, essa decisão da Constituição outorgada, ela vai gerar insatisfação, e em Pernambuco, e em outras províncias do que a gente chama hoje de Nordeste. Na época não existia, né, não se falava em Nordeste, né, tudo era Norte, né, lá para cima tudo era Norte, mas as províncias do Nordeste e capitaneadas, lideradas por Pernambuco, vão se revoltar. Os liberais radicais de Pernambuco, né, que eram republicanos, vão se revoltar e vão criar a chamada Confederação do Equador, junto com Paraíba, Ceará, Alagoas, certo? Maranhão, tá? Sergipe, tá? Eles vão criar a chamada Confederação do Equador, tá? E aí, só que a reação vai ser rápida. Inclusive, Dom Pedro vai nomear o pai do futuro Duque de Caxias, o pai do Luiz Alves de Lima e Silva, o Francisco Alves de Lima e Silva, né?
vai ser nomeado para ir lá e descer o sarrafo na galera, né? Foi feio o negócio, a repressão foi violenta, né? Dizem que o Chico lá, o Francisco Alves, não queria agir da forma como agiu, mas ele, né, foi compelido a cumprir ordens. Então, arcabuzou, né, que ao invés de fuzilar, né, arcabuz, né, como não é fuzil, é arcabuz, então arcabuzou geral lá, e o Frei Caneca foi nessa, né, o Frei Caneca tinha sobrevivido em 1817, lembra que eu falei no último vídeo, o Frei Caneca, dessa vez, né, ele foi arcabuzado também. Aliás, era para enforcar o Frei Caneca, o Carrasco não teve coragem, porque era frei, né, era um padre, né, era um frei mesmo, né, ele era do clero, né, então tem essa coisa, né, o pessoal católico, não vou, né, enforcar, e o Frei Caneca era uma pessoa muito querida em Recife, né, então ele vai ser arcabuzado, né, porque o Carrasco não teve coragem de executá-lo na forca. Enfim, então foi uma barbaridade que aconteceu e a revolta ela foi vencida. Mais uma revolta em Pernambuco que foi rechaçada pelo Rio de Janeiro. E no ano seguinte, isso foi já em 1824, no mesmo ano da Constituição deu a Confederação do Equador. No ano seguinte, 1825, começou a Guerra de Independência da Cisplatina, tá? Que hoje em dia nós conhecemos como Uruguai. O Uruguai já foi Brasil, o Uruguai é uma província rebelde nossa, né? Rebeldinhos, né? E aí o que aconteceu? Aí Dom Pedro tentou resolver a coisa da mesma forma, só que dessa vez, né, os uruguaios eles contaram com a ajuda da Argentina. A Argentina queria anexar o Uruguai, queria tirar o Uruguai do Brasil e pegar para ela. Aí o Brasil, não vamos aceitar. Então foi uma guerra, né, que foi até muito equilibrada, né? O que acontece? Qual é o equilíbrio dessa guerra? O Brasil dominou o mar. O Brasil bloqueou lá aquela região do Rio da Prata, o litoral do Uruguai e da Argentina, bloqueou pela Marinha Brasileira. Só que o Exército, gente, infelizmente, né, estamos aqui, né, no EBzinho, mas infelizmente para eles, pelo menos, né, não para os uruguaios que queriam independência, o Exército foi derrotado. Né, foi derrota em cima de derrota. Né. Era um exército ainda, né, incipiente, mal organizado ainda, né, com alguns problemas, né. Então, de logística, um deles, né? Então foi derrotado. O fato é que foi derrotado em terra, mas venceu no mar. E ficou um impasse. Né? Quem foi que resolveu esse impasse? Adivinha? Inglaterra. Inglaterra chegou lá, árbitra, né? A árbitra pegou, botou todo mundo sentado e falou: vamos resolver. Nem Brasil, nem Argentina, Uruguai. Né? Vai ser um outro país. Certo? Então, aí foi assim que surgiu o Uruguai. Né? Então o Brasil perdeu essa guerra. E essa guerra ela vai durar de 1825 até 1828. Como o Dom Pedro investiu muito nessa guerra, né, queria muito fazer essa guerra, então, e se empenhou e acabou sendo derrotado, então a derrota ficou para ele, entendeu? Pegou mal para ele, não é que pegou mal, não é só pegou mal, a derrota ela foi culpa dele. Morreram 8 mil pessoas nessa guerra, 8 mil brasileiros morreram nessa guerra. Então botaram a culpa nele, falaram, não tinha nada que fazer, entendeu? Que era uma guerra lá longe, né? Um pessoal que não queria ser brasileiro, sabe essa história? Pegou muito pesado para ele, né? E aí foi um fator assim já tinha a Constituição otorgada. Aí o outro golpe foi a derrota na Guerra da Cisplatina, certo? E para piorar, né? Acabado esse capítulo da Guerra da Cisplatina, para piorar, o que aconteceu lá em Portugal, né? Aí deixa eu explicar. Gente, para nós, ele é Dom Pedro I, para os portugueses, ele é Dom Pedro IV. Ele renunciou, melhor dizendo, rei não renuncia, rei abdica. Ele abdicou do trono português, mas mesmo assim, ele é considerado Dom Pedro IV, lá em Portugal. E o que acontece? Ele abdicou em favor da filha dele, a Maria da Graça, que nasceu aqui, filha da Leopoldina. Né? Ele pensou assim, o Brasil fica para o Pedrinho, Pedro II, e Portugal fica para Maria da Graça, que era mais velha. E ele fez um acordo com o irmão dele, que era o Dom Manuel. Quando a Maria da Graça chegasse à idade adulta, uma idade suficiente, ela iria se casar com o tio. E aí estava resolvido. E ele tinha uma relação de muita amizade, né, com o irmão dele. Né? Só que o que acontece? O Dom Manuel
Perdão, Dom Manuel não, perdão, Dom Miguel. Tá, Miguel. Só que o Dom Miguel miguelou o irmão. Deu um golpe, não impeachment, golpe, né? Ele deu um golpe e assumiu o trono lá de Portugal. E aí o Dom Pedro começou a se preocupar um pouco demais com Portugal, né? E aí o tal do Partido Brasileiro começa a falar, ó, esse cara, ele tá mais preocupado com Portugal do que o Brasil, é porque ele não é brasileiro, ele é português, né? Então ele começa a sofrer críticas cerradas, né, de brasileiros. E aí quem é que se aproxima nesse contexto dele? Os portugueses, né? Então começa a haver um movimento de troca, né? E os portugueses que eram já mais pró-absolutista. Outra coisa que é importante dizer, nessa época do primeiro reinado ainda havia algum risco de Portugal recolonizar o Brasil, ainda havia esse risco, certo? E, Dom Pedro era português, né? A independência do Brasil foi feita por um português. Então, tudo isso era meio que questionado, né, naquela época. E os brasileiros vão... O chamado Partido Brasileiro vai se tornar oposição, né? E aí as coisas elas vão só piorando, né? Crise econômica, além de tudo, crise econômica, o Brasil estava começando a plantar café, mas o café ainda não tinha virado o que viria a ser lá na frente, né? As coisas que o Brasil exportava estavam enfrentando concorrência lá fora e estava perdendo. Açúcar, já vinha uma crise de 300 anos já, o açúcar perdia valor. Tabaco, o Brasil não estava bem exportando tabaco. Algodão, o Brasil, né? Nesses acordos todos que o Brasil fez com a Inglaterra, nunca houve um acordo para favorecer a exportação do algodão para a Inglaterra, né? Afinal, né, a Inglaterra precisava de algodão para industrializar, né? Então, assim, o Brasil estava muito mal financeiramente, endividado, pegando empréstimo toda hora, né? Então, essa era a situação do Brasil então, né? E aí, as críticas na imprensa, né? Inclusive, nesse contexto, houve o assassinato, em 1830, o assassinato de um jornalista de São Paulo que era muito crítico, né? Ele era um italiano radicado em São Paulo, Líbero Badaró, foi assassinado, né? Tentaram jogar a culpa para o Dom Pedro, ora pois, não mandei assassinarem, né? Mas ficou, né, um pouco essa aura, né, de que, será que não foi mesmo? Será que não foi ele que matou? Né? Mas aí o cara é um duro crítico do Dom Pedro I que foi executado. E as coisas chegaram até a conflitos entre brasileiros e portugueses nas ruas do Brasil. Havia muitos conflitos, pancadaria mesmo, a céu aberto. E o auge disso aí foi a chamada Noite das Garrafadas, né? Que, né, o próprio nome diz, foi uma briga de rua que, inclusive, se recorreu à garrafa, né? Gente ferida, gente morta, né? Chegou nesse nível aí, tá? E aí o Dom Pedro ainda tentou, né, se manter, mas o problema começou quando, em abril de 1831, houve uma revolta de militares lá no Rio de Janeiro, certo? Contra o Dom Pedro, né? Na verdade, eles queriam que Dom Pedro, né, porque houve uma série de coisas aí, né, no meio disso tudo, né? Por exemplo, ele teve um momento que ele estava tão isolado dos brasileiros aqui que ele nomeou um ministério chamado Ministério dos Portugueses, né, para pegar apoio dos portugueses. E isso foi muito mal recebido. Ele não conseguiu, esse Ministério dos Portugueses que ele nomeou, não conseguiu governar o Brasil. Aí ele teve que demitir o pessoal e recontratar brasileiro, mas aí o mal já estava feito, né? Enfim, o fato é que em 7 de abril de 1831, né, no meio de uma imensa crise, o Dom Pedro I abdica, novamente ele vai abdicar de um trono, ele abdica do trono brasileiro em favor do filho dele, que então tinha apenas 5 anos de idade, então não poderia governar o Brasil imediatamente, tá? Então a abdicação do Dom Pedro I, ela encerra o primeiro reinado e dá início ao chamado período regencial, que será o tema da nossa próxima videoaula. Só mais uma observação, tá longo de novo, me desculpem, tá? Eu vou tentar reduzir, tá? Mas é o seguinte, só uma observação sobre a Constituição de 1824. Eu até anotei aqui, isso aqui eu preciso olhar, tá?
são coisas que vocês precisam lembrar, tá? Que vocês não podem esquecer. Em primeiro lugar, vocês sabem que ela é outorgada. Ela foi outorgada. Presta atenção. Outorgada, tá? A Constituição de 1824 foi outorgada. Era uma Constituição muito centralizadora, tá? E os liberais não gostavam muito dessa ideia. Os liberais eram mais favoráveis a uma ideia chamada federalismo, que é o quê? Federalismo é quando você tem as partes de um país, você dá autonomia para as partes de um país. Por exemplo, o Brasil atualmente é república federalista, é um país federalista, é uma república que adota o critério federalista, né? Então, as partes do Brasil, que são os estados, elas têm autonomia, têm lei própria e etc, etc. Tá? O Império não era assim, não. No Império, o Império era centralizado. Então, o imperador, por exemplo, ele nomeava os governantes, os chamados presidentes das províncias. Na época não era estado. O que a gente chama hoje de estado era província. Bahia era uma província na época. Rio de Janeiro era uma província. Rio Grande do Sul, província. Certo? Então era o imperador, o imperador Dom Pedro, que nomeava quem ia governar as províncias. Então era, né, centralizado. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem era cidadão no Império? Tá? Homens maiores de 25 anos. Tá? Cidadania no Império. Homens maiores de 25 anos. Só que o fato de você ser homem e ser maior de 25 anos não significa que você vai ter direito político, que é outra coisa diferente, tá? Por quê? Porque o Império ele continua a ideia da Constituição da Mandioca do voto e da eleição ser censitária, certo? Só que tirou o critério da mandioca e criou um critério financeiro. Tá? Então, para o cidadão ter direito a voto, além de ser homem e ser maior de 25 anos, ele tinha que receber uma renda anual de no mínimo 100 mil réis. Tá? Na época era um bom dinheiro, tá? Era uma boa renda. O interessante é que esse critério ele vai ser mantido até o final do Império, o mesmo valor. Aí com o tempo, cada vez mais gente vai poder participar. Tá? É interessante isso, até o finalzinho do Império. No final do Império teve uma reforma lá, mas depois a gente pode falar disso. Aí é o seguinte, no Império a eleição ela não era direta como é hoje, você vota, escolhe lá o presidente, o deputado, o vereador, etc, o seu voto, né, escolhe o cara. Na época não era assim no Império. Você, com 100 mil réis por ano, você podia ser eleitor de um outro eleitor. Esse eleitor sim ele ia eleger, era indireto. O eleitor eleito, tá, tinha que ter uma renda mínima de 200 mil réis por ano. Esse cara ia eleger um deputado, né, lá para representar lá no Rio de Janeiro. Esse deputado, para ser deputado, ele tinha que ter no mínimo uma renda anual de 400 mil réis para ser deputado. Tá? E o senador, aliás, o Senado era vitalício, né? O senador tinha que ter uma renda mínima de 800 mil réis por ano. Outra coisa importante, para ser senador, você tinha que ocorrer a eleição, haveria uma lista dos 3 mais votados para senador na província e o imperador ia escolher um. O imperador escolhia o Senado, no fim das contas. Podia ser o terceiro colocado. O imperador escolheu, é o que importa. Entendeu? Então, tem essa característica, né? O voto censitário, Senado, e o Senado era vitalício e era escolhido pelo imperador. Tá? Que mais? Sim, 4 poderes, tá? A Constituição do Império, ela impunha 4 poderes, não são 3, 4. Os conhecidos, executivo, legislativo e judiciário, e o poder moderador. O imperador, ele exercia 2 poderes, o executivo, né? Ele governava, nomeava os presidentes de província, nomeava o Conselho de Estado, que é aqueles 10 caras que ele, né? Isso aí foi mantido na Constituição, aqueles 10 caras que elaboraram a Constituição, isso aí foi mantido. O Conselheiro do Estado também era vitalício, certo? E ele governava, ele nomeava ministro, nomeava os presidentes das províncias, certo? Então ele era executivo. E ele era moderador. Qual era a força do poder moderador? Com o poder moderador, o imperador poderia interferir na Assembleia Geral do Império, certo? Poderia dissolver a Assembleia, como ele fez, né, na Noite da Agonia, ele podia dissolver e convocar novas eleições. Isso era o uso do poder moderador. Ele podia interferir no judiciário, ele podia
simplesmente mandar embora, mandar para a rua, despedir um juiz, trocar de juiz, certo? A hora que ele bem entendesse, usando o poder moderador, certo? E isso foi uma das causas, inclusive, das críticas, né? Tanto do pessoal lá do Uruguai quanto do pessoal de Pernambuco. Pô, como assim? Isso aí é absolutismo, entendeu? É um absolutismo, né, com merengue, né? Com merengue com moranguinho em cima, mas é absolutismo, entendeu? Então, foi muito criticado por isso, né? Mas olha que interessante, o Dom Pedro abdicou e a Constituição ficou... Essa Constituição de 1824, outorgada, ela permaneceu até o final do Império, tá? Bem, gente, eu vou encerrando por aqui, tá bom? Ficou muito, muito, muito longo esse vídeo, tá mais longo ainda do que o outro. Eu achei que eu ia fazer um vídeo menor, mas né, talvez eu tenha enrolado um pouco no início, né, tenha alongado um pouco o vídeo, tá? Mas assim, pelo menos eu falei tudo que eu acho que eu devo falar, né? Tá bom, gente? E... Poxa, eu vi que até a última vez que eu vi, 7 pessoas tinham visualizado, né? Uma delas era eu, então, né? Eu suspeito que outra pessoa tenha sido a Luísa e o Daniel, né? Que olha o trabalho de todo mundo, que ele tem que olhar mesmo. Então, 7 menos 3, 4. Né? Tô calculando aí que uns 4 devem ter dado uma olhada. Espero que tenham aguentado assistir até o fim, o último, e espero que aguentem assistir esse aqui até o último. E, por favor, assim que puderem, façam a crítica, né? Digam aí onde eu tenho que melhorar. Se tá bom, né, beleza, tá? Mas assim, sempre dá para melhorar, né? Alguma coisa, né? Por melhor que seja o trabalho, né? Enfim, tá? Mas é isso aí, tá? Até a próxima. E ainda essa semana tem pelo menos mais um vídeo. E eu tô vendo aí, essa semana vai haver a possibilidade de eu fazer uma live, tá? Aí a live não me deixem sozinho, tá? Por favor, tá? Muita vergonha, né? Pelo menos 3, aí vai. Dá para ir uns 100 e poucos, né? 150, mas se 3 estiverem presentes na live, eu vou ficar feliz. Tá bom, gente? Um abraço e força aí, né? Nós vamos superar. Beijo, abraço. Tchau!